Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, aconteceu uma coisa que nunca esqueci. Foi numa noite bem assustadora. Nós morávamos numa área bem isolada do campo, e eu estava passando a noite na casa da avó porque meus pais tinham saído e só iam voltar de manhã. Meu avô tinha ido trabalhar à noite, então só sobrou eu e minha avó em casa. Era quase hora de dormir quando decidimos que era uma boa ideia assistir televisão. Já era quase 10 da noite e nós estávamos meio que pegando no sono no sofá, vendo um programa chamado Mistérios Não Resolvidos. De repente, um barulho muito alto de alguma coisa quebrando veio lá de baixo, do porão. Minha avó ficou sem reação por uns segundos, depois correu para a cozinha, que era por onde a gente entrava no porão, e eu fui logo atrás dela. Nosso susto foi grande ao ver que a porta do porão estava aberta. Rapidinho, minha avó pegou qualquer coisa pequena que servisse para trancar a porta, já que a gente tinha perdido a chave de verdade. Com a porta trancada, a gente ouviu passos pesados subindo as escadas do porão, e aí, para nossa surpresa, alguém começou a mexer na maçaneta, tentando abrir. Depois de ouvir o barulho, minha avó me levou correndo para o quarto dela. Lá ela pegou algo para se proteger, algo que tinha um grande valor sentimental para ela, pois foi um presente do pai dela. Comigo ao seu lado, ela ligou para o meu pai e contou o que estava acontecendo. A gente ainda podia escutar barulhos vindos do porão enquanto ela falava no telefone. Meu pai pediu para a gente ficar onde estávamos e disse que ia chegar rápido. Demorou um tempinho, mas meu pai chegou, trazendo uma lanterna para iluminar tudo e conferir o porão. Ele descobriu que a janela do porão tinha sido quebrada e viu que as coisas lá embaixo estavam todas reviradas, como se alguém tivesse procurando alguma coisa. Ele ficou com a gente até meu avô voltar do trabalho. Depois disso, ele me levou para casa. Meus avós passaram o resto da noite em alerta, só por precaução. Eu acho que eles não chamaram a polícia, e pelo que eu saiba, nada mais aconteceu depois daquilo. Essa história pode não ser tão cheia de ação como outras que a gente ouve por aí, mas só de pensar que a gente estava tão perto de dar de cara com quem quer que estivesse no porão. Bom, isso ainda me dá calafrios. Eu sempre fui do tipo que acreditava ser inabalável, que nada poderia me assustar. Achava que as histórias de invasões domiciliares eram algo distante, que acontecia com outros, nunca comigo. Até aquela noite. Era uma daquelas noites onde o calor do verão se misturava com o silêncio absoluto, criando uma espécie de vácuo sonoro. Sem vizinhos por perto, minha casa era um ponto isolado, uma mancha escura na vastidão do campo. O único som era o das cigarras lá fora, um barulho quase ensurdecedor que me acompanhava enquanto eu tentava pegar no sono. Já passava da meia-noite quando um som diferente me arrancou da cama. Um som que não pertencia àquela sinfonia noturna. Era o som de algo raspando contra a madeira. O som vinha da porta da frente. Inicialmente pensei ser algum animal perdido, buscando abrigo ou comida. Mas então aconteceu de novo, mais insistente, mais humano. Meu coração começou a bater rápido, um tambor em meu peito que parecia querer sair pela boca. Eu me levantei silenciosamente, pés descalços tocando o piso frio da casa. Me movia na escuridão, não querendo ligar as luzes e anunciar minha presença. A cada passo que dava em direção à porta da frente, o som se tornava mais claro, mais real. Então, vi a sombra de uma pessoa através do vidro fosco ao lado da porta. Alguém realmente estava lá fora, tentando entrar.
Corri de volta ao quarto, meu cérebro gritando por alguma forma de defesa. Eu não tinha uma arma. Nunca pensei que precisaria de uma. A única coisa que veio à mão foi o meu celular. Disquei para a polícia, sussurrando desesperadamente a situação para o atendente. Aguente firme. Estamos enviando uma viatura agora mesmo. Não desligue. Eu podia ouvir a respiração do invasor, pesada e rápida. Ele sabia que eu estava em casa. O som das tentativas na porta ficou mais frenético, mais violento. Então, o som que mais temia, o estalo da fechadura sendo forçada. Engoli o pânico tentando manter a calma. A voz do atendente era um ponto de ancoragem, mas não podia me salvar das mãos da pessoa do outro lado da porta. Me encolhi atrás da cama, o coração martelando no peito, as mãos suando enquanto segurava o telefone como se fosse minha linha de vida. O som de madeira cedendo ecoou pela casa. Passos pesados invadiram o espaço que eu chamava de lar. Ele estava dentro. Eu estava escondido, mas e se ele me encontrasse? Meu cérebro pintava cenários terríveis, cada um pior que o outro. Eu rezava para que a polícia chegasse a tempo. E então, naquele silêncio torturante, apenas o som da minha respiração e os passos dele, eu ouvi algo que acelerou ainda mais o meu coração. O distante som de sirenes se aproximando. Foi uma eternidade até que as luzes azuis e vermelhas dançassem pelas paredes do meu quarto e os passos cessassem, substituídos pelo som de comandos e a segurança nas vozes dos policiais. Nunca soube quem era ou por que escolheram minha casa. E, honestamente, nunca quero saber. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Estava no meu quarto no andar de baixo, apenas cuidando das minhas próprias coisas, como qualquer criança da minha idade faria. Era tarde, por volta da meia-noite. Lembro-me de deitar na minha cama, tentando pegar no sono. Eu costumava ter pesadelos com frequência, então era difícil para mim adormecer. O quarto dos meus pais ficava no andar de cima, quase diretamente acima do meu quarto. Comecei a ouvir barulhos altos, parecidos com estrondos, vindos da direção geral do quarto dos meus pais. Suspeitei que poderiam ser sons da minha casa, então coloquei os fones de ouvido para tentar ignorá-los. Por um tempo coloquei um dos lados dos fones de ouvido para fora da orelha na esperança de que eles tivessem terminado. Estava silencioso, então achei que estava tudo bem e que eu poderia tentar dormir novamente. Fiquei deitado por alguns minutos sem os fones, mas então ouvi um barulho vindo da janela da sala de estar. Levantei-me e corri para trancar a porta do meu quarto, com medo. Esqueci completamente dos outros sons e só conseguia pensar que algo não estava certo. Eu sabia que algo estava errado e que poderíamos estar em sérios apuros. Comecei a gritar pelos meus pais e, em seguida, ouvi passos se aproximando lentamente, vindo do andar de cima. Parecia que a pessoa estava usando botas. Eu estava esperando que fosse meu pai, mas eu sabia que não era. Eu ainda posso ouvir o som dos passos, o som do calcanhar do intruso batendo no chão da cozinha. A cada segundo que passava, eu achava que a pessoa viria atrás de mim. Eu mal tinha meios de proteção, então me escondi no meu armário. De repente, o homem parou. Ele deve ter ficado parado, talvez tentando descobrir seu próximo movimento. Nesse momento, percebi que talvez eu devesse parar de gritar, pois estava apenas alertando-o sobre minha localização. Você deve estar pensando, por que seus pais não acordaram com todo esse barulho? Bem, era sábado à noite e meus pais gostavam de beber um pouco demais. Eles tinham caído num sono tão pesado
que nada parecia poder acordá-los. Aqui estava eu, um garoto sozinho no andar de baixo, e tinha um intruso em casa que sabia que eu estava ali. Eu estava apavorado. Pensava nas piores coisas, como em filmes de terror, achando que algo muito ruim ia acontecer. E o mais estranho é que os carros estavam todos na garagem, então ele sabia que tinha gente em casa. Quem tem coragem de entrar numa casa assim, não é? De repente, ouvi a maçaneta da porta girar e a porta começou a abrir. O som dos passos me fez congelar de medo. Eu gritava cada vez mais alto, esperando que alguém me ouvisse. Então, meu pai finalmente me escutou. Ele estava chamando meu nome, correndo na minha direção. O homem estava a 1 ou 2 metros de distância de mim quando meu pai deu uma facada nele pelas costas, provavelmente 2 vezes. Ele caiu no chão e meu pai correu e me pegou do quarto, dizendo para manter os olhos fechados enquanto saíamos da cena. É claro que ligamos para a polícia e o homem foi declarado morto. Meu pai e eu tivemos que responder a muitas perguntas naquela noite, mas felizmente nosso estado possui uma lei de autodefesa, então meu pai não enfrentou problemas legais pelo que fez. Foi um ato de legítima defesa, conforme reconhecido pela lei do estado. O homem era um morador de rua que havia lidado com drogas por toda a vida, com um longo histórico criminal. As informações sobre o homem revelaram um histórico complicado. Quando eu era criança, minha família e eu morávamos em uma cidade muito pequena. O que eu odiava na maior parte da minha infância, mas também aprendi a amar à medida que envelhecia. Eu odiava o fato de estarmos a 15 minutos de qualquer loja e minha família muito unida, que sempre amei muito, era extremamente pobre. Eu não podia sair com amigos com frequência e fui educado em casa, mas tive a sorte de ter um irmão mais novo próximo em idade. Caso contrário, eu provavelmente teria enlouquecido. Fui muito dessocializado e protegido do mundo durante 95% da minha criação. Meu pai trabalhava cerca de 15 horas por dia e minha mãe era dona de casa, cuidando de nós o dia todo. Imaginem uma casa em uma área rural de Minas Gerais, com 10 quilômetros, e a casa completamente cercada por um campo de milho. Todos os nossos vizinhos estavam a 2 minutos de carro, o que não parecia estranho para mim enquanto crescia. Mas, à medida que eu me aventurava na vida na cidade quando ficava mais velho, percebi o quanto era protegido quando criança. De qualquer forma, voltando ao assunto. Como eu morava no campo, ficava muito escuro do lado de fora à noite. Não havia luzes de rua ou algo do tipo. Bem, uma noite acabei saindo de casa quando todos estavam dormindo. Não estava fazendo nada de errado, de verdade, mas ainda considero que escapei, pois não deveria estar fora sozinho naquela hora da noite, especialmente sem avisar meus pais. De vez em quando eu pegava uma lanterna e ia para o quintal ler um livro embaixo de uma árvore, ou então ficava deitado na rede balançando, relaxando. Às vezes, eu só sentava na varanda quando não tinha nada para fazer. Eu devia ser um pouco diferente das outras crianças, eu imagino. A última vez que fiz isso, me lembro que tomei um susto e tanto. Logo que saí de casa naquela noite, pensei que ouvi vozes. Sabia que não era meu irmão nem meus pais e fiquei meio confuso. Olhando para trás, é estranho eu não ter ficado com medo ali, no meio daquela escuridão. Acho que a maioria das crianças teria ficado com medo numa situação dessas. Mas naquela época, talvez eu fosse inocente demais para pensar que algo ruim pudesse me acontecer. Embora seja difícil lembrar exatamente como me senti, posso imaginar que devia estar confuso, mas também intrigado, porque segui a voz.
Ela soava como a de um homem zangado. Talvez ele estivesse no telefone com alguém. Mas o que ele estava fazendo na minha casa? Me escondi rápido atrás de uma árvore e só consegui ver a sombra dele se movendo. Ele vinha na minha direção, mas parecia que ainda não tinha me visto. Por algum motivo, só naquele momento o medo bateu de verdade. Parecia que algo lá no fundo me avisava que eu podia estar em apuros. Foi aí que eu não pensei duas vezes. Corri o mais rápido que pude de volta para casa e tranquei a porta antes que ele chegasse perto. Mas ele foi atrás e começou a bater na porta da frente, gritando para eu abrir, falando que ia me pegar de qualquer jeito. Eu corri para o quarto do meu pai. Ele pegou a espingarda e gritou para o homem do outro lado da porta fechada, dizendo que ele não tinha chance se tentasse algo. O cara ficou quieto por um segundo depois de ouvir meu pai. E então, de repente, ouvimos o som dos passos dele correndo para longe e descendo os degraus da varanda. E foi isso. Nunca mais vimos ou ouvimos nada sobre aquele homem. Meu pai, pelo que eu saiba, não chamou a polícia. Talvez ele achasse que o susto tinha sido suficiente para manter o cara longe de nós de uma vez por todas. Mesmo assim, eu vivia tendo pesadelos, imaginando ele voltando num dia que meu pai estivesse no trabalho e tudo terminando de um jeito muito ruim. Graças a Deus, isso nunca aconteceu de verdade. Se ele tivesse voltado, tenho quase certeza que meu pai teria feito o que fosse necessário para proteger a gente. Vou contar uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Na época, eu era uma mulher de 25 anos e tinha acabado de me mudar para um novo apartamento. Eu estava realmente animada com o lugar, tanto que havia esperado na lista de espera por alguns meses até conseguir uma unidade lá. Além de adorar o apartamento, a localização era excelente. Ficava a menos de 10 minutos do centro da grande cidade onde moro, mas suficientemente distante para não ser difícil de se locomover. Havia um parque agradável com trilha para caminhada perto do meu apartamento, além de alguns comércios e restaurantes a uma curta distância a pé. Este incidente ocorreu na primeira semana em que vivi lá. Depois do trabalho, fui dar uma caminhada e depois passei em um local próximo para comprar comida. Voltei para casa e relaxei pelo resto da noite. Como estava um dia agradável, fiquei feliz em passar algum tempo ao ar livre. Meu apartamento ficava no segundo andar e deixei a porta da varanda um pouco aberta para o ar circular, o que acabou sendo uma decisão ruim. Acordei por volta das 2 da manhã com um barulho vindo da área da varanda e, em seguida, ouvi a porta de tela, que é muito barulhenta, se abrindo. Eu estava em choque e não conseguia acreditar. Não sabia como alguém poderia ter chegado à minha varanda, já que ela ficava no segundo andar, mas definitivamente havia alguém lá. Depois de ouvir o barulho da porta se abrindo, não escutei mais nada por um tempo. Decidi levantar e ver se havia alguma explicação. Caminhei até a porta do meu quarto e olhei para a sala de estar, que estava completamente escura, pois todas as minhas luzes estavam apagadas. Mas, quando olhei para a porta da varanda, vi alguém ali. Parecia ser um homem parado, já dentro do apartamento vindo da varanda. Assim que ele me viu, começou a andar em minha direção. Agindo rapidamente, recuei e fechei a porta do meu quarto, trancando-a em seguida. Assim que fiz isso, ouvi os passos do homem se aproximando. Em breve ele alcançou a porta e tentou abri-la. Recuando ainda mais, corri para o banheiro que ficava adjacente ao meu quarto. Essa porta também tinha uma trava, então entrei e a tranquei. Enquanto o invasor martelava a porta do meu quarto, como se tentasse arrombá-la, eu ligava para a polícia.
Eles me informaram que chegariam em 5 minutos, o que, apesar de rápido, parecia uma eternidade naquela situação. Eu só esperava conseguir aguentar até lá. Depois de várias tentativas frustradas de arrombar a porta do meu quarto, houve um silêncio que durou cerca de 1 minuto. Esperava que o homem tivesse ido embora, mas logo ouvi seus passos novamente, seguidos por mais pancadas na porta. O barulho se intensificava cada vez mais. Em seguida, ouvi um som que parecia a porta sendo quebrada e segundos depois tive a confirmação quando ouvi o homem andando dentro do meu quarto. Ele se aproximou da porta do banheiro e tentou abri-la, mas, ao perceber que estava trancada, não insistiu em arrombá-la. Poucos segundos depois, ouvi seus passos se afastando do quarto e retornando à sala de estar do apartamento. Fiquei em silêncio, sem ouvir mais nada por uns bons 5 minutos, até que finalmente escutei novos passos no apartamento. Desta vez, eram da polícia. O homem deve ter percebido ou visto a chegada deles e fugiu. Quando saí do banheiro e vi os policiais dentro do meu apartamento, eles me informaram que haviam capturado o invasor. A porta do meu quarto estava completamente destruída. O homem havia escalado até a minha varanda a partir da varanda do andar de baixo. Ele não morava no prédio, mas de alguma forma sabia que eu morava lá, talvez me observando quando eu saía para trabalhar. Após esse incidente, sempre dormi com a porta da varanda fechada e trancada. Quando completei 23 anos, comecei a procurar um lugar para morar. Meu orçamento me permitia escolher entre um apartamento bacana ou uma casa pequena na minha região. Acabei encontrando várias opções interessantes de apartamentos, mas a ideia de morar em uma casa me atraía mais. Depois de alguns meses, encontrei uma casa que me agradou. Era um imóvel de 2 andares, com um quintal cercado e cabia no meu orçamento. Por dentro, era um pouco antiga, mas nada que realmente me incomodasse. No dia da mudança, peguei um caminhão de um parente cedo e carreguei minhas caixas e poucos móveis. Estava me mudando da casa dos meus pais, então não tinha muita coisa. Já tinha comprado alguns itens essenciais, como utensílios de cozinha, mas fora uma cama, quase não tinha móveis. Ao chegar na minha nova casa pela manhã, a vizinhança estava tranquila. Estava animado e comecei a descarregar as caixas e os móveis. Em 2 horas, terminei de descarregar o caminhão que ficaria comigo até a manhã seguinte. Comecei a montar os móveis do meu quarto. Levei as peças da cama para o andar de cima, montei tudo e desci para buscar o colchão. Foi difícil subir com o colchão pelas escadas, mas, quando estava quase no topo, ouvi um barulho de porta batendo no andar de baixo. Meu coração disparou. Deixei o colchão no topo das escadas e corri para ver o que era. Não sabia se era uma pessoa ou uma corrente de ar. Não encontrei nada fora do lugar e, depois de meia hora procurando, desisti. Garanti que as portas estivessem trancadas e voltei a arrumar meu quarto. Montei a cama, o armário e a mesa de trabalho. Ao final do dia, estava tudo pronto. Às 10 da noite, fui para a cama e fiquei no celular até pegar no sono. Acordei de madrugada com o quarto escuro, virado para a parede ao lado da cama. Estava quase voltando a dormir quando ouvi o piso de madeira ranger do outro lado do quarto. Virei-me e vi, pela metade dos olhos, uma pessoa parada na porta do meu quarto, como se estivesse prestes a entrar. Os olhos dela eram o único detalhe visível no escuro, frios e sem emoção. No segundo mais assustador da minha vida, a pessoa recuou, fechou a porta com força e correu escada abaixo, saindo de casa. Liguei para a polícia,
que não conseguiu identificar quem era, mas descobri com o proprietário que o último morador tinha sido despejado e desaparecido. Anos depois, ainda penso nisso. Não sei se era o antigo inquilino ou alguém relacionado ao seu desaparecimento, mas era claro que não queriam que eu estivesse lá. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, meus pais e eu nos mudamos para uma nova casa. Era um lugar meio pequeno, mas num bairro tranquilo perto da cidade. Lembro que estávamos alugando uma casa não muito distante e demoramos alguns dias para nos mudar. Não tínhamos caminhão de mudança, então usamos a caminhonete do meu pai durante os últimos dias em que ainda tínhamos a casa alugada. Quando finalmente nos instalamos completamente na nova casa, lembro-me de que uma noite estava em casa com meus pais. A casa tinha 2 andares e um porão. Meu quarto e o dos meus pais ficavam no andar de cima, enquanto no térreo havia a cozinha, sala de estar, sala de jantar e banheiro. Naquela noite, estávamos indo dormir no andar de cima. Eu procurava por algo, acho que era um par de sapatos, mas não conseguia encontrá-los no meu quarto. Talvez tivessem se perdido durante a mudança. Desci as escadas e tudo estava escuro, pois as luzes estavam apagadas e ninguém mais estava lá embaixo. Primeiro procurei perto da porta da frente, depois fui até a cozinha. Liguei uma luz fraca e abri um armário que tinha lá, mas assim que o fiz, vi um homem parado dentro do armário. Levei um susto, recuei e comecei a correr, enquanto o homem saía do armário e corria para o outro lado. A princípio, pensei que ele estava me perseguindo, mas não era o caso. Corri de volta para o andar de cima e bati na porta do quarto dos meus pais. Eles acordaram e perguntaram o que estava acontecendo, e eu lhes disse que havia um homem lá embaixo. Não queria voltar para o térreo, então fiquei no andar de cima enquanto meus pais foram checar. Cerca de 10 minutos depois, eles voltaram e disseram que achavam que o homem já havia ido embora. Finalmente, voltei lá para baixo com eles. A porta dos fundos da casa estava destrancada e, olhando em volta dos armários, o homem não estava em lugar nenhum. Fiquei aliviado ao ver isso e finalmente todos nós pudemos voltar a dormir. Na manhã seguinte, eu fui o primeiro a descer. Era sábado, então não tinha aula e meus pais não trabalhavam. Mas quando acordei às 7 da manhã, simplesmente não estava cansado. Descendo as escadas, tinha certeza de ter ouvido o barulho de alguém lá embaixo. Pensei que fosse um dos meus pais, até chegar ao pé da escada, e por um segundo vi o homem novamente. Ele apareceu na minha visão e rapidamente desceu para o porão. Corri de volta para o andar de cima e acordei meus pais novamente. Desta vez, chamamos a polícia e todos esperamos no andar de cima até que eles chegassem. Enquanto esperávamos no andar de cima, não ouvimos nenhum barulho vindo do térreo. Quando a polícia chegou, entrou na casa e encontrou o homem escondido em nosso porão. Nenhum de nós tinha visto aquele homem antes. Ele não roubou nada, mas provavelmente passou a noite inteira dentro da nossa casa, o que era realmente assustador. A forma como ele entrou foi provavelmente pela porta dos fundos, que um de nós deve ter deixado destrancada. Não sabemos por quanto tempo ele estava lá, mas felizmente ele não machucou ninguém. Lembro-me que quando eu tinha cerca de 10 anos, minha família se mudou para uma nova casa. Antes, vivíamos em uma casa menor, a uns 10 minutos de distância. O novo lugar era maior e, de todas as formas possíveis, mais agradável. Nessa casa, pela primeira vez, eu ganhei meu próprio quarto. Antes, sempre dividia o quarto com meu irmão. Agora, meu irmão, minha irmã e eu tínhamos nossos próprios quartos.
Meu quarto ficava no canto de trás da casa e tinha uma janela que dava para o quintal. Na primeira noite depois que nos mudamos, ou em uma das primeiras noites, eu estava no meu quarto tentando pegar no sono. Tinha acabado de apagar as luzes e estava completamente escuro. Não estava realmente cansado. Então fiquei deitado na cama de olhos fechados, esperando adormecer. Foi quando ouvi um barulho de batidas. Não fazia ideia do que poderia ser. Parecia que não vinha da minha janela, mas sim de algum lugar próximo. Fora as batidas, tudo estava em silêncio. Achei que talvez fosse meu irmão no quarto ao lado, mexendo em algo ou tentando me pregar uma peça, batendo na parede. Ele às vezes fazia esse tipo de brincadeira comigo. Não me dei ao trabalho de descobrir o que eram as batidas e ignorei. Logo adormeci sem dar muita importância. Na noite seguinte, porém, ouvi novamente. Não conseguia dormir e estava deitado na cama, tentando relaxar quando ouvi as batidas. Desta vez, fiquei mais curioso para saber o que era. Achei muito estranho ouvir o mesmo barulho por 2 noites seguidas. O som das batidas continuou por vários minutos. Em certo momento, decidi tentar descobrir de onde vinha. Sentei na cama e escutei com atenção. Por algum motivo, não conseguia identificar a origem do barulho. Levantei da cama e caminhei em direção ao final do quarto. Então as batidas pararam. Fiquei parado por um instante, sem conseguir entender bem o que estava acontecendo. Fui até a janela e foi então que vi um homem saindo do meu campo de visão. Estava realmente escuro lá fora, mas o cara estava a uns 3 metros de distância da casa quando o vi pela primeira vez. Ele se afastou e desapareceu atrás de uma grande árvore. De repente, fiquei realmente assustado. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver e não conseguia observar bem o homem, mas obviamente sabia que ele não deveria estar ali. Meus pais e todos em casa estavam dormindo e eu não queria acordar ninguém. Parecia que o homem tinha ido embora, mas eu não sabia se ele voltaria ou algo assim. Decidi tentar voltar a dormir. Voltei para minha cama e deitei. Depois de fechar os olhos, demorou um bom tempo, mas eventualmente consegui pegar no sono. Não ouvi mais batidas nem outros barulhos estranhos durante a noite. Na manhã seguinte, contei aos meus pais sobre ter visto o homem no quintal. Eles pareceram realmente surpresos e lembro que meu pai foi até o quintal dar uma olhada. Ele disse que tudo parecia normal e achou que provavelmente não era nada sério. Não havia muito o que fazer naquele momento. O homem não tinha tentado invadir e eu só o vi por alguns segundos. Além disso, não tínhamos ideia de quem ele era. Eu só esperava não vê-lo novamente e pensei que seria o caso, mas estava enganado. Naquela mesma noite, deitei na cama e apaguei as luzes. Em cerca de 5 minutos, ouvi batidas novamente, mas desta vez vinham da minha janela e não havia como confundir. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sentei e olhei em direção à janela. Um homem estava olhando diretamente para mim. Sem hesitar, pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais, acordando-os. Quando voltamos para o meu quarto, o homem já tinha ido embora. Fiquei acordado a noite toda e chamamos a polícia. Após vasculhar a propriedade, eles não conseguiram encontrá-lo. E novamente, nada estava mexido. Após esse incidente, o homem não voltou. Mudei minha cama para o quarto do meu irmão e dormi lá por 2 semanas. Quando retornei ao meu quarto, tudo estava normal. Ainda é difícil acreditar que o cara estava bem do lado de fora da minha janela.
Não sei quem ele era, o que queria ou por que estava lá. Na minha cidade natal, havia um velho cemitério onde ninguém era enterrado desde meados de 1800. Com o tempo, ele acabou ficando praticamente abandonado. O mato crescia sem controle e a maioria das lápides estava suja e desgastada pelo tempo. Não era um lugar onde as pessoas costumavam passar o tempo, mas parecia um ponto na beira da estrada que você apontava ao passar de carro, do tipo, olha só aquilo, mas nada realmente especial. Se você cresceu na área, provavelmente em algum momento da sua vida, alguém já tentou te convencer de que, durante a noite, espíritos malignos podiam ser vistos vagando pelo cemitério. Claro que isso era bobagem, mas era uma lenda urbana antiga, que já existia desde que eu era criança, talvez até antes. Um dia depois que o assunto surgiu em uma aula na sexta-feira à tarde, 2 amigos meus e eu decidimos ir ao cemitério à noite para ver se algo acontecia. Obviamente nada sobrenatural ocorreu, mas algo muito mais aterrorizante, sim. Só fomos para o cemitério depois do jantar. Nos encontramos em uma loja de conveniência local, que ficava a cerca de 1 quilômetro do cemitério, e ao lado da casa do meu amigo Silva. Breno pegou o ônibus até a casa de Silva e os dois me encontraram na loja, de onde seguimos de carro até o cemitério. Ficamos lá por uns 25 a 30 minutos e não vimos nada estranho, mas tínhamos decidido ficar pelo menos 2 horas. Então continuamos andando e observando as lápides antigas. Enquanto estávamos lá, conversávamos, mas mantínhamos nossas vozes baixas para o caso de ouvirmos algo. E depois de um tempo, ouvimos o som de alguém caminhando à nossa frente. Paramos e nos olhamos para ter certeza de que todos tinham ouvido. O som de alguém andando na grama seca ficou mais distinto, como se estivesse se aproximando. Foi quando o Breno resolveu falar. Olá, tem alguém aí? Arrepios percorreram minha espinha quando ouvimos a voz de um homem adulto responder. Por que vocês, jovens, estão no cemitério agora? Tentei explicar que estávamos apenas passeando e pegando um ar. Os passos pararam. Eu conheço vocês? Perguntou o homem. Nós balançamos a cabeça dizendo que não, mas ele não pareceu acreditar. Ah, tenho certeza de que conheço vocês de algum lugar. Cheguem mais perto, por favor. Sem pensar, respondi. Não, cara, nós realmente deveríamos ir embora. Toquei no braço dos meus amigos e começamos a andar para trás lentamente. Ei, aonde vocês estão indo? Perguntou o homem. Não sabíamos como responder, então continuamos nos afastando. Foi quando ouvimos ele avançar em nossa direção. Não perdemos tempo, viramos e começamos a correr em direção ao meu carro. Podíamos ouvi-lo gritar atrás de nós. Ei, voltem aqui! Conseguimos chegar ao meu carro e entramos o mais rápido possível. Coloquei a chave na ignição e quando os faróis acenderam, vimos um homem alto e robusto cobrindo os olhos da luz. Na mão direita dele, claramente, havia um martelo com ele. Joguei o carro na marcha ré e saí dali o mais rápido que pude. Fizemos um boletim de ocorrência, mas além de irem checar o cemitério, não havia muito que os policiais pudessem fazer por nós naquela noite. Tudo o que podíamos fazer era agradecer por termos conseguido escapar. Segundo minha mãe, no país do Laos, existem 2 dias do mês conhecidos como Wan Sin, ou Dia dos Mortos. Nesses dias, acredita-se que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se levanta, permitindo que os espíritos vagueiem livremente pela terra. Durante a infância da minha mãe,
os mais velhos a advertiam para não passar por cemitérios ou funerárias nestes dias, pois era considerado desrespeitoso. Ela morava em frente a um hospital e uma funerária, então estava acostumada a ver corpos sendo transportados. A área era sempre fria, e quem passasse pela funerária sentia um arrepio, como se fosse eletricidade estática. A prima da minha avó contou uma experiência que a fez acreditar nessas histórias. Uma manhã, a caminho do templo, ela sentiu um frio intenso perto de uma árvore, conhecida por estar em cemitérios, e viu cabelos longos balançando nos galhos. Não havia vento naquele dia. Ela rezou alto, pedindo proteção, e o fenômeno parou. 2 anos atrás, fui visitar minha prima em Recife com minha mãe. Estávamos andando e ao lado da casa da minha prima, vimos o cemitério enorme que tinha. Respeitamos os túmulos e pagamos nossos respeitos. Naquela noite, sozinha no meu quarto de hotel, acordei às 2 da manhã com uma voz sussurrando "corra". Assustada, me tranquei no banheiro e liguei para meu namorado. Depois, voltei para a cama e pedi proteção espiritual. No dia seguinte, contei para minha mãe, que achou que poderia ser um sonho. Quando voltamos para casa, procurei nas fotos algo que explicasse a voz, mas não encontrei nada. No ano seguinte, voltei com mais familiares e contei a história para minha madrinha, que ficou no mesmo quarto. Ela não ouviu a voz, mas eu fiquei atenta o tempo todo. Respeito os mortos e nunca mexo com ouija ou coisas do tipo. Acredito que nossa energia se une ao universo após a morte, não ficando presa na Terra. Quem quer que fosse aquela voz ou o que quer que estivesse tentando me proteger, sou grata. Talvez um dia eu volte ao cemitério para tentar sentir algo novamente, mas até lá, continuo sem certeza. Nunca imaginei que algo pudesse me fazer perder a vontade de visitar a sepultura da minha irmã. Mas depois do que aconteceu naquele cemitério, fica difícil ir sozinho. Minha irmã mais velha faleceu há cerca de 6 anos, e nos primeiros 3, eu frequentemente ia ao cemitério apenas para sentar e conversar com ela. Às vezes ia em datas especiais, outras vezes ia aleatoriamente, mas a última vez que fui foi um desses momentos aleatórios. Voltando do trabalho, por volta das 8 da noite de uma noite de novembro, e já estava bem escuro. Depois de um dia difícil, eu realmente queria parar no cemitério. Estava chuviscando, mas mesmo assim, estaciono ao lado do cemitério e saio. Enquanto caminhava em direção ao túmulo da minha irmã, com o som da chuva caindo, comecei a notar algo estranho. Quase todos os túmulos tinham um tipo de pote de vidro em cima. Curioso, mas com frio, decidi ir direto ao túmulo da minha irmã antes de voltar ao carro. Para minha surpresa, um desses potes estava no túmulo dela. Peguei o pote e usei a lanterna do meu celular para ver o que tinha dentro. Fiquei chocado ao perceber que era um rim humano conservado em algum tipo de líquido. Recuei em horror e verifiquei outro pote próximo, encontrando o que parecia ser um fígado humano. Fiquei sem fôlego, tentando me acalmar. Sabia que precisava chamar a polícia, mas então ouvi algo que me aterrorizou profundamente. Passos na lama, vindo em minha direção. Quem quer que tivesse deixado os potes ainda estava no cemitério comigo. Corri o mais rápido que pude em direção à saída, ouvindo os passos se aproximando cada vez mais. Felizmente, consegui chegar ao meu carro e fugir antes de ser alcançado. Liguei para a polícia do meu carro e expliquei o que vi. Fiquei numa estação de gasolina próxima para dar meu depoimento e depois fui para casa. No dia seguinte, a polícia me chamou para um depoimento adicional.
Eles foram ao cemitério e encontraram os potes que mencionei. Acreditava-se que continham órgãos de pelo menos 4 pessoas diferentes. Ninguém sabia o que pensar da situação. Tudo o que sabíamos era que eu provavelmente havia escapado das mãos de um serial killer naquela noite. Antes de começar esta história, preciso dizer que, após essa experiência, tudo na minha vida mudou radicalmente. Isso aconteceu em 2012, quando eu tinha 11 anos. Cresci em uma cidade de cultura hispânica, onde constantemente ouvíamos histórias sobre fantasmas, demônios, bruxas e até sobre o próprio diabo, como uma maneira tradicional de assustar as crianças para que se comportassem bem. Para dar mais contexto, eu nasci, fui criado e ainda moro perto da capital de São Paulo, uma cidade conhecida por atividades paranormais. Mas minha experiência foi diferente e até hoje busco respostas. Cresci perto do cemitério e durante as férias de verão eu costumava sair com meu melhor amigo, que chamarei de Miguel. Ele morava perto de mim, então íamos à casa dele jogar videogame. Um dia, a mãe de Miguel nos convidou para caminhar pelo cemitério. Com 11 anos e querendo ficar em forma para o verão, corri para casa para pedir permissão aos meus pais, que concordaram. Enquanto caminhávamos pelo canto esquerdo do cemitério, a mãe de Miguel decidiu correr e nos disse que voltaria logo. Miguel e eu estávamos cansados, e eu vi que eram 5:30 da tarde, um detalhe importante para mais tarde. Começamos a voltar quando ouvimos um choro de bebê. Sabíamos que, infelizmente, às vezes bebês são abandonados nesse cemitério. Animados com a ideia de encontrar um bebê e possivelmente receber uma recompensa, pulamos o muro de pedra e seguimos o som. Parece algo de filme de terror, mas é verdade. O choro nos levou à seção onde crianças e bebês estavam enterrados e começamos a sentir cheiro de tabaco e ouvir soldados gritando e falando como se estivessem planejando um ataque. Então, inexplicavelmente, começou a ficar nebuloso. Miguel me disse para correr, mas parecíamos estar correndo em círculos, passando sempre pelo mesmo lugar. Vimos figuras sombrias ao nosso redor, o que fez Miguel desmaiar. Eu, assustado, o deixei para trás e escapei do cemitério. Cheguei em casa e vi muitos policiais. Meus pais tinham chamado eles. Depois de um abraço apertado na minha mãe e de levar uma bronca do meu pai, contei tudo para a polícia. Anos depois, mudei de casa e só revi Miguel 5 anos mais tarde. Perguntei o que aconteceu depois que a polícia o encontrou e a resposta dele me arrepia até hoje. Ele disse que a polícia o encontrou desmaiado em cima de um pentagrama, com restos de um animal ao lado. Foi aí que soube que aquele cemitério era palco de rituais satânicos, inclusive frequentado por vários assassinos da região. Acredito que Miguel e eu interrompemos um ritual e sofremos as consequências. Então, por favor, tenham cuidado ao decidir fazer um tour por um cemitério. Talvez não valha o risco. Eu cresci em uma pequena cidade em Rio Grande do Norte, onde não havia muito o que fazer, especialmente na adolescência. Durante um tempo, eu e meus amigos passávamos horas vagando pelo cemitério local para matar o tempo. Pode parecer estranho, mas não tínhamos parques ou fliperamas, então o cemitério acabou se tornando nosso ponto de encontro. Sempre respeitávamos o lugar e nunca fazíamos nada para desonrar a memória daqueles ali enterrados. Às vezes, ficávamos lá até depois do anoitecer, contando histórias assustadoras e lendas urbanas, o que nos dava um frio na barriga. Uma noite, porém, vivi a experiência mais aterrorizante da minha vida.
Estávamos todos reunidos em torno da minha amiga Andreia, que contava uma nova lenda urbana que ela tinha visto na internet. Estávamos todos envolvidos na história, até que uma voz infantil surgiu atrás de nós, interrompendo tudo com um "Essa história é assustadora". Ficamos em silêncio, trocando olhares de pavor. Tentamos rir da situação, mas antes que alguém assumisse a autoria da brincadeira, a voz falou novamente, perguntando se tínhamos visto sua família. Começamos a procurar a criança sem nos mover muito, mas não conseguíamos ver nada além das lápides. Meu amigo Mateus deu um passo à frente e tentou conversar com a criança, perguntando se ela estava perdida. A atmosfera mudou drasticamente. Ficou carregada de tensão e medo. Procuramos por uma lanterna e, ao iluminar o cemitério, não vimos ninguém. Decidimos que era hora de ir embora. No caminho para a saída, Mateus e eu olhamos para trás uma última vez e vimos o que parecia ser a cabeça de um menino espiando por trás de uma lápide. Corremos até lá, mas não havia ninguém. Saímos correndo do cemitério e ligamos para a polícia para relatar a criança. Mas acho que eles pensaram que era uma brincadeira nossa. Até hoje ainda penso que pode ter sido uma pegadinha dos meus amigos. O que sei é que não frequentamos mais cemitérios. Em dezembro de 1989, eu tinha apenas 6 meses de idade. Meus pais eram enfermeiros e meu pai trabalhava no turno da noite. Naquela época, morávamos perto de um cemitério, que ficava logo atrás do nosso quintal. Apesar de morarmos em um bairro tranquilo, o cemitério costumava atrair pessoas indesejadas. Minha mãe tinha o hábito de trazer o gato da família, Bud, para dentro de casa todas as noites antes de se deitar. Certa noite, ela não conseguiu encontrar Bud antes de eu começar a chorar. Então ela teve que voltar para dentro de casa. Ela fechou a porta da garagem, verificou se o carro estava trancado. Depois de me acalmar e me colocar na cama, ela atravessou a casa em direção à cozinha. Entre o meu quarto e a cozinha havia um longo corredor. Da cozinha, minha mãe podia ver a entrada da casa e o quintal que dava para o cemitério. Por volta das 10 horas da noite, ela viu a silhueta de um homem alto caminhando pelo cemitério em direção à nossa casa. Ela correu para verificar se todas as portas e janelas estavam trancadas. Poucos minutos depois, começou a ouvir arranhões na porta. Ficou claro que não era um gato. Em seguida, ouviu batidas violentas na porta. Minha mãe percebeu, em pânico, que havia esquecido de trancar a porta lateral que dava acesso à garagem. Ela ligou imediatamente para a polícia. Os policiais chegaram em menos de 15 minutos, mas para minha mãe pareceram horas. Ela tentou várias vezes ligar para o meu pai, mas ele não conseguia responder. E para piorar, ela não podia ir até o meu quarto sem passar por várias janelas, correndo o risco de ser vista pelo intruso ou intrusos. Quando a polícia chegou, revistaram a propriedade, mas não encontraram ninguém. No entanto, descobriram que Bud estava trancado no carro e miando. Nunca descobriram como isso aconteceu, já que minha mãe tinha trancado o carro anteriormente. Meu pai instalou um sistema de segurança logo depois desse incidente. Minha mãe nunca mais teve problemas com intrusos, mas 9 meses depois nos mudamos dali. Esse acontecimento serve de alerta. Sempre tranque as portas, principalmente se você mora perto de um cemitério. Há 17 anos atrás, quando eu tinha acabado de completar 26 anos e já era fascinado pelo paranormal, vivi uma experiência que nunca esqueci. Minha namorada da época, querendo me surpreender no meu aniversário,
me levou a um cemitério abandonado e famoso em Florianópolis. Era época de frio, então o clima já contribuía para a atmosfera assustadora. Depois de nos prepararmos, dirigimos por 1 hora até lá. Ao chegar, estacionamos do outro lado da rua, num parque florestal, pois o acesso ao cemitério é proibido à noite, e você pode ser preso por invasão. Atravessamos a rua e seguimos a trilha até o cemitério. Conforme nos aproximávamos do portão quebrado, um silêncio grande tomava conta, e a temperatura, que já era fria, caía drasticamente. Logo que entramos, sentimos uma sensação de estar sendo observados, uma pressão que quase nos fez desistir, mas decidimos ficar. O local, pequeno e com uma história sombria, estava abandonado desde os anos 1900. Túmulos destruídos, vegetação densa e pichações compunham a cena. Um túmulo de um bebê, sempre cercado de brinquedos, era particularmente marcante. Decidimos gravar aquele lugar bizarro. Quanto mais tempo passávamos lá, mais nos sentíamos deprimidos, como se algo nos forçasse a ficar. Apesar de haver uma estrada movimentada do lado de fora, nenhum som de carro ou pássaro era ouvido, como se estivéssemos em outro mundo. Havia também as fundações de uma casa antiga no fundo do cemitério. Depois de 4 horas, decidimos verificar nossas gravações. Não esperávamos encontrar nada, mas o que ouvimos nos deixou chocados. As gravações tinham sussurros e vozes dizendo claramente "saia". Nas imagens apareceram coisas inexplicáveis, incluindo uma criatura pequena, careca, com nariz pontiagudo e dedos longos, sentada em uma árvore caída, quase transparente e não humana. 2 dias depois da visita, fiquei gravemente doente com uma infecção respiratória e problemas estomacais, apesar de ser uma pessoa saudável. Minha namorada também ficou deprimida, mas não tanto quanto eu. Demorei meses para me recuperar. Sentíamos que não deveríamos ter ido lá naquele dia e acreditamos que isso causou nossos problemas. Nunca mais voltei ao cemitério e não pretendo voltar, nem mesmo depois de 17 anos. O vandalismo naquele local parece ter despertado algo sombrio. Se por acaso você conhecer esse lugar, meu conselho é: fique longe dele.